Boa tarde, Olá, Sérgio. Pergunto-lhe, mais uma vez, pouco tempo de preparação entre Liga dos Campeões e campeonato. Como é que está desde já o plantel? E depois, relativamente a este Passos Ferreira, que relativo à última temporada tem algumas mudanças, o mesmo treinador, como é que olham para este próximo adversário? Boa tarde. Sim, pouco tempo de preparação, é um facto. E daí nós tínhamos marcado a conferência de 1h30 e esta meia horinha de atraso, minhas desculpas, porque há sempre muitas situações a trabalhar, jogos diferentes, competições diferentes, dificuldades diferentes também. Vamos apanhar um Passos sólido, um Passos que tem feito bons campeonatos desde sempre, que é sempre uma equipa competitiva, uma equipa forte já no seu estádio. Com este treinador, penso que evidencia exatamente essas mesmas características, dessa competitividade, dessa boa organização que tem. Não há grandes nomes, mas há uma equipa forte, uma equipa compacta, uma equipa coesa, que sabe o que faz, quando tem bola e quando não a tem. Por isso, cabe-nos a nós, dentro dessas dificuldades, encontrar as soluções ou a solução para se ganhar o jogo. Boa tarde, Sérgio. Esta fase tem sido, de facto, muito carregada de jogos. O Porto tem jogado 3 em 3 dias, agora depois deste, mais 4 apenas para novo jogo da Liga dos Campeões. O Sérgio tem tido que operar mudanças de esquema de jogadores, até porque tem havido lesões, agora o castigo do Zaidu. Esta variabilidade que também abordou no fim do último jogo na Liga dos Campeões, mais do que uma questão de estilo ou de estratégia, também é um fator de sobrevivência, digamos assim, para a equipa corresponder ou poder corresponder a estes desafios todos? Não é nenhum fator de sobrevivência. É ver os jogadores que temos disponíveis. É normal que vocês não saibam aquilo que se passa aqui no Olival, mas diferentes situações são trabalhadas aqui diariamente, vocês não as veem, e depois depende daquilo que nós temos pela frente, do conhecimento que também alguns jogadores trabalham connosco, equipa técnica, há alguns anos, e percebem o que é que nós queremos do jogo, independentemente do sistema base que trabalhamos, e não é só um, como vocês já puderam ou tiveram a oportunidade de ver. E é isso, é encontrar dentro daquilo que é a disponibilidade dos jogadores, ou seja, os jogadores que estão disponíveis e que estão num bom patamar físico, anímico, desse conhecimento tático que têm que ter para defrontarmos os diferentes adversários e para tentarmos ganhar o jogo, que é aquilo que é o mais importante. Não é dentro de nenhuma aflição, não. O treinador é pago para isso, para trabalhar da melhor forma e para arranjar as tais soluções para ganhar os jogos. Sérgio, boa tarde. Olá, cara. 2 questões. A primeira, se já conta com o Luís Dias para amanhã? Está melhor. Poderá estar entre os convocados ou não, depende também daquilo que vão ser as próximas horas. Depois, sobre o Passos Ferreira, que no final da época passada foi dos adversários que mais conseguiu engrenar a máquina do Porto. Aliás, lembro-me que o Sérgio nesse jogo, no final, até, apesar da vitória, foi um bocadinho ríspido porque não gostou muito da exibição. E que é uma equipa que este ano, tendo mantido muito daquilo que era a base... Está a falar do ano passado, ganhámos 1-0, é isso? Ano passado, 1-0. Sim. Um golo cedo, e depois o Sérgio não gostou muito. Gol de canto do Mbemba, sim. Canto numa segunda bola, sim. O Passos mantém ali uma base forte para este ano. Sim. Pergunto-lhe se considera que é uma equipa traiçoeira, tendo em conta que, olhando para a tabela, o Passos tem 5 pontos em 5 jogos, mas há jogos e vários jogos, lembro, por exemplo, do jogo em Guimarães, que o Passos perdeu, mas onde fez um grande jogo. Eu acho que exatamente, eu percebo, Carlos, eu acho que é extremamente interessante, até porque nos últimos 2-3 jogos os jogadores adversários têm sido sempre os melhores jogadores em campo, isso por si só demonstra da força e da solidez do Passos. Eu acho que, eu olhando para a equipa do Passos, ainda hoje a mostrar algumas imagens aos jogadores e para prepararmos aquilo que era o treino, estava a falar que, em termos teóricos, mas também na prática, acho que é dos jogos mais difíceis que vamos ter. Teoricamente, estava a dizer na primeira questão que foi colocada, é um campo difícil, mas depois por aquilo que eu conheço do Passos, é uma equipa que muito organizada. A imagem do Pepa, que tem feito um excelente trabalho. Eu acho que o Pepa, cada ano que passa, está mais
mais treinador, isso acontece com toda a gente, mas ele é visível, aquilo que é a evolução da equipa. Não é só aquela equipa sólida a defender, capaz de defender, bem organizada. Olhamos para aquilo que são os diferentes setores da equipa, sempre distanciada de uma forma justa, correta, tudo aquilo que é a zona, o momento e a zona de pressão que eles fazem, são bem conhecedores do que têm que fazer. Os médios trabalham muito, são muito disponíveis. O Eustáquio, o Luís Carlos, agora o Bruno Costa, pode ser o Diaby também, que entrou no último jogo. Tem 2 laterais com projeção muito interessante na frente, como o Fernando Fonseca e o Oleg do outro lado. Tem na frente o Douglas Tanque, que é um jogador que segura muito bem a bola, com o Hélder de um lado, que poderá ser, e o Lutherzinho do outro. O Amaral também pode jogar à direita, também tem alternado. Quer dizer, é uma equipa onde os alas se juntam à linha média quando defendem, e quando ganham bola os laterais projetam-se muito bem na frente. Há muita variabilidade e mobilidade de movimentos naquilo que é o dar solução ao homem da bola, principalmente pelos homens do meio campo. É uma equipa, por ter muita gente na zona da bola, quando está a construir, e mesmo numa segunda fase, na entrada do último terço, recupera rápido a bola, são agressivos na reação à perda, exatamente porque ocupam bem o espaço quando têm bola. E estou a falar que o lateral pode ir por dentro, ficando o ala aberto, o ala a baixar e o lateral a meter-se mais alto. Quer dizer, é uma equipa bem trabalhada. E por isso eu estava a dizer que cada vez mais o Pepa é um valor seguro e bem demonstrativo daquilo que são, ou que é a qualidade dos treinadores portugueses, e a equipa do Passos joga à sua imagem. Falo do Pepa, obviamente, e da sua equipa técnica. Eduardo. Olá, Sérgio. Eduardo Pestana, bom dia. Boa tarde. Vou voltar à pandemia... Boa tarde não deixa de ser um bom dia. Bom dia é o dia inteiro. É verdade. Por isso, não se preocupe com isso. Bom dia para si. Vou voltar à pandemia da Covid-19. Os números aumentam cada dia. São batidos recordes em Portugal e no resto da Europa. Hoje foi anunciado que em França o público está fora dos estádios, pelo menos até dezembro. Cá em Portugal ainda se discute se os jogos podem ter público, se não podem ter público. Isso é uma preocupação para si, em última análise, o futebol voltar a parar por causa da pandemia da Covid-19? A minha principal preocupação é a preocupação de todos os portugueses e das pessoas no mundo em geral, que é exatamente da doença, da pandemia, daquilo que é o tirar muitas vidas humanas e, no fundo, complicar a vida de toda a gente e as pessoas andarem num estado que não é o normal. Tem sido um problema, se vai parar ou não, se para ou não, se o público vai voltar aos estádios ou não. Obviamente não me cabe a mim olhar para isso. Claro que estava, como já foi dito, e no último jogo da Champions tivemos agora contra o Olympiacos, algumas pessoas, alguns adeptos no estádio, e foi extremamente confortante para nós voltar a sentir e ouvir o público. Agora, olhamos para a realidade e olhamos para uma situação muito crítica, isso sem dúvida absolutamente nenhuma. Ainda agora o jogo do Marselha, estávamos a falar nisso, foi adiado, exatamente porque existem mais de 10 casos na equipa que ia jogar contra o Marselha. Por um lado, principalmente é mau por isso, por essas pessoas que estão infectadas, mas também vai dar, por outro, alguns dias mais descanso ao Marselha, que vem aqui jogar uma cartada decisiva connosco no início da próxima semana. Ou seja, isto não podemos dissociar aquilo que é o futebol desta pandemia e vamos ver o que é que acontece. Esperançado estou em que as coisas melhorem, que se encontre no fundo uma cura, uma vacina para contrariar este maldito vírus. Isto é aquilo que eu espero. Obrigado. Boa tarde, Sérgio. Ontem o Presidente Pinto da Costa anunciou que um dos jogadores do plantel vai renovar na próxima semana. Hoje o jornal Jogo dá a notícia de que será o Pep. Poderá não ser na próxima semana, mas quer o Pep, quer o Fábio Vieira vão renovar. Perguntava-lhe, numa altura e numa época em que houve tantas mudanças no plantel, esta possibilidade de reter um dos jovens da formação e o jogador mais experiente do plantel, que importância é que isso tem para a equipa, essa possibilidade? Não tenho nenhuma, porque eu não fui informado de quem é que ia renovar, por isso eu não sei se vai ser esse ou outro, ou não sei quem é. Não tive conversa nenhuma com o Presidente até agora sobre isso. O mercado já acabou, aquilo que são as renovações faz parte
daquilo que é a vontade do Presidente e da sua direção. Quando me informarem, eu posso ter uma opinião sobre os tais jogadores que eu não sei quem é. Boa tarde, Sérgio. Se me permitir, duas perguntas. A primeira, há pouco, o Sérgio disse que é pago para encontrar soluções. Entre as soluções que tem encontrado, tem-se verificado uma gestão do plantel, do esforço dos jogadores. O Sérgio sente que este ano tem mais soluções de qualidade ou esta gestão deveu-se só à densidade do calendário? Ouça, durante estes 3 anos vai haver a equipa que nós tivemos a partir do meu primeiro ano e ver os jogadores de grandíssima qualidade que saíram, a começar na linha defensiva, nos guarda-redes, na linha defensiva, Militão, Philips e companhia, que foram mais valias para o clube em termos de encaixes financeiros, e eu estou aqui para isso, estou aqui exatamente para isso, para potenciar ao máximo os jogadores, para ganhar campeonatos, para entrarmos na Liga dos Campeões, para ser uma solução nesse sentido para o clube. Agora, nós não podemos dizer, com o estado de coisas que nos estão, nomeadamente a nível geral, não só do nosso país ou do Foco do Porto, a nível geral, mas principalmente de um clube que está há 3 anos sob a alçada do fair play financeiro, que o mercado, as soluções, é tudo fantástico, é tudo uma maravilha. Sabemos, como é óbvio, não é. Agora fazemos os possíveis, nós e a direção, para darmos àquilo que é a equipa um máximo de equilíbrio possível perante as mexidas que tem que haver na altura de mercado. É isto. A outra tinha que ver com o Nakajima, que nos últimos jogos teve algum impacto no resultado também, porque participou nas jogadas dos golos. O que eu perguntava ao Sérgio era se, ao longo deste período, esteve mais preocupado em recuperar o jogador fisicamente, porque ele esteve muito tempo a jogar, ou também psicologicamente, por causa da questão da pandemia, que tem estado a piorar. Houve esse trabalho para o Nakajima e para todos os Nakajimas da equipa. Nós trabalhamos e temos um departamento, ou os diferentes departamentos a trabalhar connosco, nessa vertente também, que é o lado emocional do jogador, que é importantíssimo, o lado anímico, e depois todos os outros, na minha equipa técnica e no departamento médico, que faz com que os jogadores recuperem dessas ausências, seja por lesão, seja por outro motivo qualquer, e que fisicamente recuperem da melhor forma. Mas deixa-me dizer uma coisa que eu acho que é interessante e não é novidade para ninguém. Eu acho que o jogador se sente verdadeiramente recuperado depois quando começa a jogar. E o jogo é que, no fundo, é o jogo onde se passa tudo. E a melhor vitamina para um jogador é participar, é sentir-se útil, e aqui, neste momento, todos os jogadores que estão à minha disposição são úteis ao clube e à equipa, por isso acho que estão todos bem motivados para, quando forem chamados, jogarem bem, como foi o caso do Nakajima nestes últimos jogos. Paulo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Paulo. Queria regressar um bocadinho ao jogo do Olympiacos e queria que me falasse um bocadinho do Grujic. Aí que o jogo estava um bocadinho partido e ele entrou e estancou ali a zona do meio-campo. Em traços gerais, o que é que acha que ele pode acrescentar a este meio-campo do Porto e o que é que ele é diferente dos outros médios que jogam ali naquela zona? O Marco é um jogador, é um médio que tem um impacto físico no jogo muito interessante. Apesar da sua estatura, daquilo que é a sua altura, é um jogador que tecnicamente também é muito capaz de jogar curto, jogar longo com alguma facilidade. Depois há um ou outro aspecto que tem de melhorar. Eu já falei com ele pessoalmente, estamos a trabalhar nisso. Naquilo que também é o entrosamento com os próprios colegas, nessa tal, eu falo muitas vezes, nessa tal ocupação de espaço, quando nós não temos a bola, nas compensações que têm que ser feitas da parte dos 2 ou dos 3 médios, depende da forma como jogamos, que estão no corredor central. Quando nós temos bola, o que é que eu quero dele, nomeadamente percebendo se há um dos médios que salta, o que é que ele tem que fazer. Quer dizer, há todo um trabalho de preparação que é normal ele ter que ter algum tempo para perceber toda essa dinâmica. Agora, a sua qualidade individual, e por isso é que eu indiquei já numa última fase do mercado ao Futebol Clube Porto, porque tinha seguido este jogador no Hertha de Berlim durante 2 anos,
jovem, que eu acho que encaixava e dava-nos algo diferente daquilo que temos cá em casa, ou seja, que tínhamos aqui no Futebol Clube do Porto. Daí o Marco ser uma das soluções para o meio-campo e que está com uma vontade enorme de poder ajudar. E contra o Olympiacos foi exatamente isso, foi entrar para no fundo, reequilibrar aquilo que era o meio-campo, o nosso corredor central, onde ele esteve particularmente bem. Olá, Sérgio. A vitória de ontem do Sporting deixou o Futebol Clube do Porto no terceiro lugar, um lugar a que o Sérgio não está nada habituado, desde que chegou, tem estado basicamente sempre em primeiro ou em segundo. Queria lhe perguntar até que ponto isso o incomoda, estar em terceiro neste momento, ainda sabendo que estamos só com 5 jornadas, e até que ponto esse terceiro lugar obriga ou aumenta a necessidade de vitórias consecutivas para subir na tabela. Se não fosse em terceiro, era em primeiro nem em segundo. As vitórias são sempre obrigatórias. Se estivéssemos em primeiro e durante estes 3 anos e meio tivemos muitas vezes, muitas jornadas em primeiro, obrigávamos a ganhar para não perdermos esse primeiro lugar. Tivemos também algumas em segundo e que nos obrigava a ganhar para olhar para o primeiro. Agora estamos em terceiro, temos que ganhar para olhar para o segundo. E depois, quando estivermos em segundo, olhar para o primeiro. Isto, quer dizer, estou a dizer uma banalidade, mas esta é a realidade, não há nada a fazer. Temos que ir atrás daquilo que do que foi essa perda de pontos que não estava dentro daquilo que era a nossa ideia, a nossa perspectiva, mas aconteceu, não há nada a fazer, porque o passado não há nada a fazer, não há nada a mexer, a olhar, tirar conclusões daquilo que correu mal e olhar para aquilo que é o jogo da manhã, que é o mais importante, porque depois esse jogo pode ainda, que não seja decisivo, condicionar aquilo que é o nosso futuro, o nosso objetivo principal. Por isso, conscientes da realidade, conscientes de que não podíamos nem devíamos ter perdido pontos, mas isto é aquilo que aconteceu. É futebol, é um jogo, alguma falta, pontinha de sorte que não tivemos também, que eu não me quero de maneira nenhuma agarrar a isso, mas olhar para a realidade, e eu sou muito pragmático, muito realista na minha análise, não há nada a fazer, agora é não cometer os mesmos erros e olhar para o jogo da manhã como mais uma final, e não é só dizer por dizer, é mesmo, porque senão arriscamos a atrasar muito e depois não há tempo para recuperar, e nós queremos, naquele que é o principal objetivo, estarmos até ao fim na luta por este mesmo campeonato. Ok, Obrigado. E, portanto, foram então as palavras de Sérgio Conceição nesta antevisão